Muito bem, pessoal. Hoje nós falaremos sobre a dissolução do vínculo conjugal, mas relacionando com o direito possessório. E aqui nós entraremos numa perspectiva bastante interessante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, como nós podemos ver por estes julgados aqui elencados, a jurisprudência do STJ já reconheceu a autonomia do direito possessório. E essa autonomia, ou reconhecimento dessa autonomia do direito possessório, traz repercussões também no âmbito do direito de família e, consequentemente, também, mas nós não abordaremos aqui, no direito das sucessões. Bom, portanto, eu já introduzi aqui o cerne da discussão, que é o reconhecimento da autonomia do direito possessório, ou seja, o STJ ele reconhece hoje uma nítida separação entre propriedade e posse, e essa separação chegou a tal grau que se passou a reconhecer a autonomia da posse em relação à propriedade. E nós temos três julgados aqui que integram este processo de reconhecimento da autonomia da posse. Nós temos três recursos especiais, o 901 e 906 do Distrito Federal, o 111 8854 de São Paulo e o 1739042 também de São Paulo. Bom, é óbvio que posse e propriedade não se misturam. Então, de fato, ambos são institutos jurídicos diferentes. Mas o que significa essa autonomia? Ora, se são institutos jurídicos diferentes, é óbvio que teriam tratamentos diferentes também pelo ordenamento jurídico. Então, o que significa esta autonomia que a jurisprudência do STJ acabou reconhecendo? Bom, essa autonomia não é nada mais do que um sinônimo da expressão econômica da posse. É óbvio que a propriedade tem expressão econômica. Óbvio que para você adquirir um imóvel ou um móvel, enfim, para você adquirir a propriedade, você precisa pagar um preço. Há uma expressão econômica evidente na propriedade. E também, para o STJ, há uma expressão econômica na posse. Então, quando nós falamos de autonomia da posse, essa autonomia que o STJ acabou por reconhecer, nada mais é do que a expressão econômica da posse. E daí vem uma consequência importantíssima, que é o que de fato nos interessa no momento. Ora, se a posse tem expressão econômica, a posse pode ser objeto de partilha. E essa partilha pode ocorrer tanto no caso do direito de família, na situação de um divórcio ou dissolução de união estável, ou pode ocorrer também no caso da sucessão, no direito das sucessões. Então, ao reconhecer esta expressão econômica da posse, nós falamos da possibilidade de partilha deste direito possessório. Mas aqui eu trago ainda uma peculiaridade. Então, nós fixamos a premissa de que o direito possessório, de que a posse tem expressão econômica e que, portanto, tendo expressão econômica, ela pode ser objeto de partilha. Este é um ponto e que já está fixado. Pois bem, a segunda questão é o seguinte: e se nós estivermos diante da posse de um imóvel irregular? Bom, vamos ter em mente o seguinte: nós estamos falando de posse de um imóvel irregular. Nós não estamos falando de vícios possessórios. A posse está correta, está tudo ok com a posse. Mas o imóvel sobre o qual a posse é exercida, este imóvel é sim irregular. E esta irregularidade pode decorrer
de desídia, de má-fé ou de dolo. Eu coloquei dolo aqui entre aspas, né, exemplificando, por exemplo, no caso de sonegação fiscal. Então, vejam bem, eu estou falando de vício na propriedade e não de vício na posse. A posse está ok, mas a propriedade, por algum motivo, é irregular. Neste caso, de posse de um imóvel irregular, ainda assim, nós poderíamos falar em partilha desses direitos possessórios? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte, ressalto, a posse está ok, está correta, não há vício possessório, mas a propriedade está irregular. Bom, se a posse está ok, está correta, não há vícios na posse, em tese, nós poderíamos falar em direito, em partilha deste direito sucessório, ainda que a propriedade estivesse irregular, porque nós acabamos de mencionar a autonomia da posse em relação à propriedade. O que o STJ entende? Que na ausência de má-fé, em relação à irregularidade da propriedade, na ausência de má-fé, na irregularidade da propriedade e não da posse, é possível a partilha do direito possessório. Então vejam, eu sou possuidor, eu com a minha mulher somos possuidores de um imóvel que está irregular, por algum motivo, que não seja má-fé ou dolo, esta propriedade está irregular. E nós estamos nos divorciando. Pergunta-se, esse direito possessório sobre um imóvel regular pode ser objeto de partilha? Pode, porque a posse é uma justa posse, não há vício nesta posse, embora a propriedade seja irregular. Sendo esta irregularidade decorrente de qualquer outro motivo que não seja a má-fé, e nós acrescentamos, entre aspas, o dolo, é possível a partilha do direito sucessório sobre imóvel, sobre propriedade irregular. Portanto, o que deve ficar claro para a gente neste vídeo de hoje é o seguinte: há uma autonomia dos direitos possessórios em relação aos direitos de propriedade. Esta autonomia decorre da expressão econômica da posse e, em função desta autonomia, nós temos a possibilidade de partilha dos direitos sucessórios. Essa partilha pode ocorrer tanto no âmbito do direito de família, quanto também no âmbito do direito das sucessões. Se estes direitos possessórios forem exercidos sobre uma propriedade irregular, ainda assim é possível a partilha dos direitos sucessórios, desde que esta irregularidade não decorra de má-fé e nós acrescentamos ainda do dolo.